No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém, amém, queridos. Em Filipenses, capítulo 1, no verso 17, na parte B do verso, Paulo diz algo fundamental para a nossa geração, tão distante do Evangelho, não é? Na igreja visível. Paulo diz assim: sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Nós sabemos que, se isso pode ser dito de alguém, esse é o apóstolo Paulo. O Evangelho não chegou de maneira mais profunda e clara aos homens, através do poder da revelação do Espírito Santo, a não ser pelo apóstolo Paulo. Nós temos, por exemplo, em Romanos, o mais completo, mais claro Evangelho. Nós temos, eu diria, em Efésios, o mais profundo, a mais profunda revelação do Evangelho. E nós temos em Gálatas a mais pungente defesa do Evangelho. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje algo, um momento escuro, não é? Porque nós temos grande deturpação do Evangelho, grande corrupção do Evangelho, da verdade do Evangelho, o que faz se levantar pessoas, homens, mulheres, ministérios, querendo defender o Evangelho. E no meio há pessoas que têm muita dificuldade em compreender quão grande é a corrupção do Evangelho. E também tem uma grande dificuldade em perceber que grande parte de quem se levanta para defender o Evangelho é parte do problema e não da solução. Ou seja, faz parte das pessoas enxergarem menos e menos e menos o Evangelho. Então, o que nós mais precisamos é realmente que essa verdade de Paulo seja a verdade sobre nós. Mas você não pode defender o que você não conhece. Sempre que você tenta defender ou curar algo que você não conhece, você piora tudo. Imagine se eu, sem nenhum conhecimento médico, resolvesse curar alguém. Tivesse ideias, não importa aqui, se eu tenho boa vontade, se eu de fato queria curar a pessoa, não queria. Eu causo males, eu causo a morte daquela pessoa. As pessoas dizem para que se alguém se feriu, você esperar os médicos chegarem, porque se você mexer, você pode causar mais danos na coluna, no pescoço. É muito complicado, não é? Então, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, não é de se admirar que hoje as pessoas comuns assumam que basicamente todas as religiões são iguais. O homem comum lá fora. E eu acho normal o mundo estar olhando para a igreja e achar isso. Afinal de contas, que religião não acredita na regra de ouro? Que religião não acredita em fazer o bem para o outro? A regra de ouro diz: tudo que você quer que os homens te façam, façam o mesmo para ele. Quem não acredita nessa regra? Você vai ver Buda falando contra isso, Confúcio, qualquer religião. Você vai ver o Espiritismo falando contra isso, de que você deve fazer para o outro o que você quer que o outro faça a você. Olha, mesmo a lei moral encontrada nos 10 mandamentos é bastante similar aos vários códigos que outras religiões professam. Então, se a religião é basicamente ética, se ela é ética, de fato,
não é? Se é isso que é o homem fazendo bem, o homem tentando ser melhor, o homem tentando fazer as coisas certas, tentando fazer uma sociedade melhor, um mundo melhor, se a religião é basicamente ética, então por que ficar incomodado se é uma religião com ideias doutrinárias de um jeito ou de outros, ou com rituais, se a questão é a ética? Deixe 1000 flores desabrocharem. O importante não é que o homem vai melhorar, não é que os casamentos vão melhorar, não é que a família vai melhorar, não é que a cidade vai melhorar. O importante não é todo mundo querendo fazer um mundo melhor. Se isso então realmente por quê? Porque uma seria verdadeira e a outra não. Reduz o cristianismo a um bom conselho e ele se harmoniza com a nossa cultura. Reduz o cristianismo a melhorar a sociedade, ao social, ou a viver uma vida cada vez mais correta, e ele se harmoniza com a ideia que todas as pessoas fazem do que a religião é. Então pode parecer relevante, mas na verdade ele acaba perdido no meio do mercado de terapias moralistas, que inunda o mundo, partindo do princípio de que o ser humano tem esse potencial a ser melhorado, através do conselho. Quando nós anunciamos o cristianismo como o melhor método de aprimoramento pessoal, nós estragamos tudo. Nós não temos o evangelho, sabe? Todo mundo que não cristão pode nos questionar. Mas eu nunca abracei o cristianismo, abracei aquilo lá e meu casamento melhorou. A minha relação com meu pai e com a minha mãe melhorou, a minha relação com medo melhorou. Que direito você tem de dizer que a sua é a única fonte de significado, experiências emocionantes e aperfeiçoamento moral ou aprimoramento do ser humano? Então, se Jesus é alguém que veio nos ensinar uma vida melhor, uma vida mais moral, uma vida mais ética, uma sociedade mais ética, uma sociedade mais justa, uma sociedade, enfim, você pode ter muita coisa agradável sem Jesus, e há muitos caminhos para conseguir um pouco de tudo isso, sem nunca conseguir consertar tudo. Então, o que distingue o cristianismo, em sua essência, não é um código moral, é a sua história. É a sua história. Quando nós sempre celebramos a ceia, por exemplo, nós não estamos celebrando realizações, nós estamos celebrando uma história. E essa história que nós celebramos, essa história que é o cristianismo, que é o evangelho, não é sobre o progresso do indivíduo, não é sobre o indivíduo melhorando, até que ele chega no céu, ou até que ele constrói uma sociedade maravilhosa, e depois chega ao céu. É uma narrativa de acontecimentos históricos da encarnação de Deus no mundo. Nesse mês que nós vamos celebrar o Natal, né? É uma narrativa de acontecimentos históricos que trouxe expiação, através do sacrifício, que trouxe propiciação, ressurreição, ascensão e do retorno, bem da implementação do rico significado e do poder que todas essas coisas trouxeram. Em sua essência, essa história é um evangelho. Ou seja, evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, que Deus reconciliou consigo mesmo todos aqueles que Ele elegeu em Cristo. Ele fez isso. Então, em 1 Coríntios, Paulo declara aos gregos, eles basicamente buscavam sabedoria. Toda a sabedoria que visasse melhorar a vida humana, os gregos estavam interessados. Eles queriam filosofia, eles queriam entender a vida, os dramas humanos, os dramas do coração do homem, os dramas da alma do homem. Então os gregos buscavam sabedoria. Se você tivesse uma ideia para melhorar a cidade, eles estavam interessados. Melhorar a sociedade, eles estavam interessados. Melhorar o homem, estavam interessados. Eles buscavam sabedoria, mas eles não entenderam o evangelho. Exatamente porque eles estavam buscando sabedoria, eles estavam obcecados com ter uma vida boa, uma sociedade boa, um mundo bom.
E havia diversas escolas de pensamentos filosóficos para mostrar como o mundo podia ser melhor, como a vida podia ser melhor, como o casamento podia ser melhor, como tudo podia ser melhor. O homem interior, e eles estavam dispostos a sempre ouvir uma nova ideia que viesse melhorar as coisas. Assim, surpreendentemente, quando Paulo recebeu a palavra no Fórum dos Filósofos, em Atenas, na colina de Marte, Paulo, ele fala sobre a história de Deus. O Criador, Paulo começa a dizer, é um Deus que não é servido por mãos humanas, mas que determinou um dia em que ele há de julgar todo mundo, através do seu Filho, e só através do seu Filho ele pode salvar, nele todos existem, se movem e respiram. E é óbvio que aquelas pessoas não gostaram do que ele estava dizendo. Aquilo não era um método de melhoraria, de melhorar, não era uma filosofia de vida, uma filosofia para o casamento, uma filosofia para a cidade, uma filosofia para a política, uma filosofia para a alma, não era uma filosofia. Então Paulo lembra aos crentes em Corinto, por exemplo, de que apesar da loucura, não é, de ser loucura para os gregos, exatamente porque não é uma filosofia de vida, um treinamento de vida, como todas as religiões são, ela também era uma pedra de escândalo para os judeus, mas ele disse, porque eles também queriam um poder que tocasse nesses mesmos pontos que os gregos queriam resolver com sabedoria. Então, para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, 1 Coríntios 1, 24 e 25. Então, o verdadeiro poder e sabedoria não são encontrados em princípios de vida vitoriosa. O verdadeiro sermão sobre o Evangelho não são os princípios de vida vitoriosa no casamento, na vida, na cidade, não, mas no anúncio da vitória de Cristo. Da vitória de Cristo. Na verdade, Cristo não se limita a nos mostrar sabedoria, Ele não vem no mundo nos mostrar sabedoria. Olha como vocês devem ser sábios, ô jovem, como você deve ser sábio, olha como você vai mudar a sua vida, fazendo isso aqui. Ele, na verdade, não se limita a nos mostrar sabedoria, a Bíblia diz assim, Ele se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, 1 Coríntios 1:30, Ele se tornou a sabedoria, Ele se tornou a redenção, Ele se tornou a justificação, a santificação, a redenção. Essa é exatamente a situação que nós nos encontramos hoje. Por isso, quando as pessoas que estão defendendo o Evangelho causam tanto mal, quanto os que estão corrompendo diretamente o Evangelho. E há pessoas que conseguem ver a corrupção, mas não conseguem ver uma defesa que está levando as pessoas para longe da realidade, da verdade do Evangelho. Ou seja, faz parte do problema, não está onde Paulo está dizendo, quando ele disse, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Ele realmente está defendendo o Evangelho. Outro dia alguém disse assim, não, mas você tem que entender que isso aqui não é legalismo, porque não é usos e costumes. Segundo a cabeça dessa pessoa, legalismo é se o ser humano inventa regras. Mas não é isso que é legalismo, isso é triste. Mas legalismo é qualquer ideia de que o homem pode ser justificado e se tornar mais aceitável diante de Deus pela lei de Deus. Qualquer ideia de que você pode se aproximar mais de Deus e ser mais aceito por Deus pela lei é legalismo. Legalismo é se você inventa algo. É que pela lei ninguém é justificado, ninguém é aceito, e na verdade não é o poder que santifica o homem, como nós temos estudado há mais de um ano aqui, pela manhã. Então, isso mostrava como aquela pessoa não conseguia compreender o Evangelho. Então, essa é a nossa situação hoje, no qual nós nos encontramos, com o mundo dizendo que aceita nossos conselhos práticos para melhorar a cidade. As pessoas dizendo para mim, olha, pastor, eu aceito os conselhos práticos para melhorar o casamento, para melhorar a minha vida, para minha vida ficar mais agradável, para ser uma vida que Deus vai achar ser algo bom. Mas, se o senhor insistir em falar sobre tudo que Cristo isso não vai ser relevante, isso não vai impulsionar, e o que acontece é o oposto. É por isso que o evangelho social é tão aceito, porque na verdade é um monte de conselhos de como melhorar a vida. Na verdade não é evangelho, não devia estar lá o nome, mas está. É claro que a sabedoria divina
há sabedoria divina nas Escrituras, mas o jeito que ela toca nas nossas vidas é totalmente diferente, né? Então, a sabedoria principal da Bíblia é a pessoa e obra de Cristo. Você sempre tem que estar aí, focado nisso, e a maior parte do que tu diz tem que estar aí. É por isso que Lutero disse que ele toda semana pregava o Evangelho para a sua igreja, o Evangelho de novo. Então, a pessoa e a obra de Cristo são prometidas na lei, nos profetas, e é cumprida na nova aliança. Nada se compara à sabedoria que Deus tem mostrado na salvação dos pecadores. Um grande teólogo, no início do século passado, John Grisham Machen, falando para os liberais, a gente acha que o legalismo e o liberalismo são muito diferentes, porque um, na verdade, acaba indo para um certo antinomianismo, e o outro está lá com as suas ideias de que o homem pode ser cada vez mais aceito diante de Deus pelo que ele faz. Mas, na verdade, a ideia básica é a mesma, se baseia naquilo que o homem pode fazer. Então, Grisham Machen diz assim: o que eu preciso, antes de tudo, não é de uma exortação, mas de um evangelho. Um sermão, a proclamação do evangelho, antes de mais nada, ela vai enfatizar isso. O que eu preciso, antes de tudo, não é de exortação, mas de um evangelho. Não de instrução para me salvar, mas de conhecer como Deus me salvou. Você tem alguma boa nova? Essa é a pergunta que faço a você. Sei que suas exortações não vão me ajudar muito. Contudo, se alguma coisa foi feita para me salvar, você vai ou não vai me contar os fatos? Os fatos. Ele diz o seguinte: todo ser humano já sabe que se ele fosse determinado tipo de coisa, o mundo era melhor. Será que, é o que Machen está dizendo, todos nós não percebemos que os bons conselhos vivem em paz? Não faça o que os outros não querem que faça fazer. Todo mundo não percebeu que isso nunca melhorou os seres humanos, que o ser humano, a questão toda não é que ele não sabe o que ele deve fazer. Então há uma hora em que você precisa. Eu estava vendo um incêndio na Califórnia, que foi queimando mansões e casas e bairros, e as pessoas estão tentando salvar, a casa, salvar a coisa com água, jogando água no mato, tentando salvar, mas os bombeiros chegavam e diziam: fujam, vocês não podem fazer nada, nós não podemos fazer nada, fujam pelas suas vidas. E é muito difícil você sair do paradigma de que você pode fazer alguma coisa para simplesmente ouvir. Você não pode fazer nada, nada vai conter o fogo que está se aproximando, não há nenhum tipo de recurso. Então essa mudança semelhante de paradigma tem que acontecer conosco. Nós não temos como escapar do furor da ira de Deus que está chegando sobre o mundo. A base do livro Peregrino é qual? Fuja da cidade da destruição, saia, não há o que fazer, ninguém pode fazer nada, tudo que você faz não coloca você numa situação melhor diante de Deus. Então nós temos que ser despojados das nossas folhas de figueira. Cada sermão, em vez de acrescentar mais uma folha de figueira para consertar supostamente o evangelho, defender o evangelho, cada sermão deve tirar as folhas de figueira. Mas o que acontece é que muitas pessoas, para defender o evangelho, eles fazem as pessoas colocarem mais folhas de figueira, em vez de acontecer o oposto, para que possamos estar vestidos somente com a justiça de Cristo diante de Deus, e todas as coisas virem daí. A questão é saber se o objetivo do ministério hoje é tirar as folhas de figueira para que possamos ser vestidos de Cristo, ou colocar mais folhas de figueira. Se você ouve um sermão que no final, tudo que você chegou à conclusão é que você precisa de mais folhas de figueira, você precisa fazer mais coisa para se tornar mais aceito por Deus, esse sermão te afastou do evangelho, porque ele ensinou que você pode colocar mais folhas de figueira para tapar a sua nudez, quando ele tinha mostrado o oposto, a sua dependência desesperadora, tão somente de Cristo. Então notícia é um tipo particular de comunicação, ela vem até nós de fora, ela não tem nada a ver com a nossa vida, mas ela nos tira da nossa atividade para ouvir o que aconteceu. A gente para, não é assim? Vai ter uma notícia, tem um plantão, você estava fazendo, você para, o que aconteceu? Você sai das suas atividades, sai daquilo que você estava fazendo, das suas ações, para parar, e para saber, se for uma notícia muito importante, ela pode mudar a sua vida.
Pode ser na televisão, pode ser um médico que te dê a notícia. O médico pode chegar para você e dizer assim: olha, você só tem 6 meses de vida. Uma notícia, mudou tudo. Você estava com planos, você ia viajar, você daqui a um ano ia fazer aquilo. Essa notícia mudou tudo. Ou pode ser lá na televisão, uma coisa que vai atingir todos nós. Então, algumas pessoas podem lembrar, as pessoas mais velhas, não é? Cada vez vamos ter menos das pessoas que participaram disso, mas como a notícia que acabou a Segunda Guerra Mundial mudou a vida delas. Elas iam trabalhar com medo, elas viviam sobre a sombra escura do que ia acontecer, seus filhos estavam morrendo aos milhares e milhares na guerra. Então, de repente, num belo dia, chega a notícia de que a guerra acabou, eles estavam trabalhando, todo o esforço de trabalho das nações era para o sacrifício de guerra. Não é? Foi isso que tirou as mulheres de casa e colocou elas no mercado do trabalho. Por que aconteceu? Todos os homens foram para a guerra, estavam lá morrendo aos milhares, lutando, mas quem ia manter a produção dos países? As mulheres tiveram que ir lá, estavam todos, a vida de todos foi alterada de várias formas. E quando eles receberam a notícia, tudo mudou. Então, aquelas pessoas, em vez de simplesmente irem para a escola, irem para o trabalho, saíram para a rua e começaram a se abraçar. Era uma boa nova, mudava tudo, mudou como eles iam viver o amanhã, como eles iam viver o depois da manhã, mudou a vida deles. Mas era uma notícia. Então, boas notícias fazem isso, más notícias fazem isso também. Quase todo mundo costuma dizer, as pessoas lá mais antigas, que lembravam onde estavam quando John Kennedy morreu. Como da minha geração, pode dizer que todo mundo sabe, eu, por exemplo, lembro onde eu estava e o que eu estava fazendo, quando os aviões atingiram a Torre Gêmea. É algo que é uma notícia que faz todo mundo parar, que marca as nossas vidas. E o mundo nunca mais é o mesmo depois. Muda tudo. Então, as notícias, elas organizam nossas vidas ou desorganizam nossas vidas. Uma notícia pode mudar tudo. Como eu disse, o médico vem te dar uma notícia e tudo mudou. Uma notícia sobre você, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre sua mãe. A mensagem central do cristianismo não é um modo de vida ou um programa de mudança pessoal, muito menos social. É um evangelho. Paulo disse: eu fui posto para a defesa do evangelho, para a defesa dessa notícia, dessa verdade, desse fato. A partir da palavra grega, boa nova, era usado sempre a palavra evangelho num contexto de uma nova que chegava da guerra. A batalha acabou, vencemos. Era essa boa nova que mensava, que chegava e mudava tudo. O mensageiro nomeado para o campo de batalha chegava com as notícias naqueles dias. Por isso o Novo Testamento faz referência aos ofícios de apóstolos, pregadores, evangelistas, descrevendo os ministros como arautos, como embaixadores, como testemunhas. Você vê, ele não fala sobre como pessoas estão fazendo algo, como testemunhas, como pessoas estão contando uma história, uma notícia. O trabalho deles é entender corretamente a história e relatar corretamente a história para as pessoas. É o que a gente faz, garantindo que a mensagem seja entregue pela palavra, seja através da pregação, como notícia, chegue às pessoas. Não é por acaso, então, que essa história da redenção é chamada de boas novas. É por isso que os anjos disseram, boas novas de grande alegria, grande alegria. Eu estou trazendo uma notícia agora para vocês, homens. Estou trazendo uma notícia, não estou trazendo um conjunto de coisas que vocês vão fazer, estou trazendo uma notícia, algo que aconteceu essa noite, e algo que vai mudar tudo. Se fosse apenas uma informação, ou um programa de autoaperfeiçoamento, como seria chamado, queridos? Seria chamado de um bom conselho. O que era o Evangelho? O Evangelho é um bom conselho de como ir melhorando, de como ter um grande casamento, de como ter a juventude boa, de como ter uma vida melhor, uma sociedade melhor. O Evangelho seria chamado de uma boa ideia. E aí os gregos iam aceitar, porque eles estavam sempre atrás de uma boa ideia. Ou então uma boa inspiração, mas é uma boa nova, porque é um anúncio do que já foi feito e conseguido no nosso lugar. A ênfase da nossa pregação é isso. Agora, quando a ênfase é fazer, até que você senta um peso enorme de tudo que você deve fazer, e de como Deus continua com a cara feia para você, porque você não está fazendo tudo da maneira correta, isso não é o Evangelho, queridos. E não é assim que o homem é transformado.
Quando nos desviamos dessa comissão, começamos a pensar em nós mesmos, não como embaixadores, não começamos a pensar nos pastores como embaixadores de um grande rei, de testemunhas daquilo que outras pessoas fizeram. Nós começamos a pensar em nós mesmos como estrelas do show. Nós somos a estrela, nós vamos mudar o mundo, nós, a igreja, vamos mudar a sociedade, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer coisas. Você vê, é sobre nós. Nós viramos a estrela, em vez de relatar as notícias, nós nos tornamos a notícia. Eu me torno a notícia, eu começo a falar como eu estou fazendo as coisas, como vocês devem orar como eu oro, como vocês devem fazer como eu faço. Quem é a notícia? Eu sou a notícia. No final, está todo mundo pensando como deve fazer mais, como deve tentar mais forte, fazer mais duro. Não está falando sobre deleite, gozo, no que foi feito, que me muda. Não é sobre isso que as pessoas estão cheias após ouvir um sermão esbravejante de como a vida deve ser e de como as coisas devem ser para o Evangelho ser o que deve ser. Isso não é o Evangelho. Na verdade, atualmente nós ouvimos os cristãos muitas vezes falarem de viver o Evangelho, não é? Ou de pior, né? Viver o Evangelho ou ser o Evangelho para os outros. Como eu posso ser o Evangelho para alguém? E como eu posso viver o Evangelho? Se um anjo chega para mim e diz assim, eu trago uma boa nova, é óbvio que a boa nova não é sobre mim, porque ninguém pode contar uma nova que é sobre mim mesmo. Porque se eu fiz algo, eu já sei. Não quer notícia para mim o que eu fiz. O que eu fiz, eu sei. Notícia é o que outro fez. Notícia é o que aconteceu e eu não estou sabendo. Então, como se tudo que fazemos e somos pudesse ser considerado um complemento da obra de Cristo. Nada do que você faz completa a obra de Cristo. No fim, você é salvo pela justiça dele. Ele foi feito da parte de Deus, justiça, sabedoria, santificação e redenção para nós. Em vez de embaixadores, arautos, repórteres. Sabe o que é um repórter? Sabe o que um repórter faz? É o que nós somos. Um repórter não é notícia. Por isso que o repórter deve ser um cara sério, usar um linguajar adequado, porque senão ele chama atenção para ele. A última coisa que uma rede de televisão quer é que o repórter chame atenção para ele. Ele vai lá com a roupa igual de um palhaço, fala um monte de graça, todo mundo ri. As pessoas, no final, o que ele estava falando mesmo? Qual era a notícia? Não lembro mais. O cara é engraçado, né? O cara conta umas histórias. Então, acabou. Ele não é bom. As pessoas esqueceram a notícia, elas nem lembram, porque ficou sobre ele não é importante. A pessoa que está entregando a notícia não é importante. O cara vai falar sobre o avião que bateu nas Torres Gêmeas, ele não é importante. No final, ninguém tem que lembrar do repórter. Que grande repórter. A gente vai ter que lembrar, cara, como isso pode ter acontecido, como isso pode ter acontecido, isso vai mudar tudo. É isso que as pessoas devem estar, o cara não faz parte. Então, uma vez de embaixadores, arautos, repórteres, testemunhas, os pastores se tornam quem? Gestores, técnicos, terapeutas, psicólogos, gurus, especialistas em comunicação. Com essa transição, o foco necessariamente recai sobre o que você faz e não sobre o que Jesus faz. No final, todo mundo está pensando, esse homem aí é um homem santo, hein? Tem uma vida de oração, tem uma vida, olha, como ele é dedicado à palavra de Deus. Está todo mundo impressionado. Mas ninguém está impressionado com a pessoa certa. Porque eles não ouviram o Evangelho. Não ouviram o Evangelho. Livros e sermões que oferecem bons conselhos são mais bem classificados pelas pessoas como relevantes do que aqueles que falam sobre as doutrinas de Cristo. Então, livros sobre casamento. Vai na livraria evangélica. Livros sobre casamento, melhorar, lidar com o temperamento, lidar com isso, lidar com aquilo, todo mundo vende, isso é relevante. Aí sobre propiciação, relevante, né? Relevante. Um livro sobre a oração que faz as coisas, vai ser relevante, precisa de uma oração que faça as coisas. Porque a notícia não importa mais, não é mais evangelho. Basta você visitar qualquer livraria evangélica, você vai ver isso. A autoajuda cristã é algo que... Mas muitas das vezes, tudo que as pessoas falam sobre agradar a Deus, mesmo quando falam sobre santificação, é autoajuda. É tudo sobre o que eu vou fazer a respeito disso. Não é tudo sobre o encanto pela beleza do que Cristo fez. É tudo sobre como eu vou fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Contudo, a Bíblia fornece um foco muito diferente, com exceção de poucas passagens importantes que nos dizem que nós devemos seguir o exemplo de Cristo.
E isso você deve entender sempre que é o contexto de que você e eu devemos viver para a glória de Deus. O Novo Testamento deixa claro que tudo que Jesus fez é ímpar e você não pode imitar, você não pode fazer igual. Somente Ele podia ser o Deus encarnado. O Evangelho é sobre Ele. Somente Ele poderia inaugurar o reino de Deus. Só Ele podia nos justificar. Só Ele podia fazer eu nesta noite poder estar diante de Deus sem estar debaixo da sua ira. Somente Ele poderia morrer como um sacrifício expiatório. Somente Ele. É por isso que Torá dizia, para isso eu vim ao mundo. Eu não vim ao mundo fazer o que nenhum outro ser humano pode fazer. Quase tudo, Ele é inimitável. Não é? Você pode seguir os passos de Cristo, no sentido de que, sendo justificado e tendo sido constrangido por esse amor que você agora, pelo Espírito, compreendeu, você vive para a glória de Deus como Ele viveu. Mas, de maneira geral, somente Ele poderia morrer como um sacrifício expiatório pelos pecadores e ser ressuscitado como as primícias dos que dormem. Quando se espera que pastores sejam treinadores e que a gente deve levar Jesus à vitória no mundo, a igreja à vitória no mundo, ou levar você à vitória no mundo, ou nas guerras culturais, o foco necessariamente recai sobre o que você faz, sobre o que eu faço, não sobre o que Deus fez. E qualquer sermão que a maior parte do tempo fala sobre o que nós fazemos e não sobre o que Deus fez, não é evangelho. Como eu disse, aquela pessoa que disse para mim, não é legalismo porque não é usos e costumes, essa pessoa não entende nada sobre o que é o evangelho. Ele realmente acha que se alguém puder cumprir a lei, isso não é legalismo. Porque não é uso e costume, segundo a ideia dele, assim como as nossas histórias e estratégias, e não as estratégias e história de Deus estão sendo contadas para as pessoas. Mas significa que grande parte do nosso ministério hoje é lei sem evangelho. Eu estou falando das pessoas que se colocaram para defender o evangelho. Elas não conseguem entender, não conseguem. A nossa grande parte do ministério hoje é exortação, não notícia. Grande parte do sermão não tem notícia. O tempo todo era uma exortação sobre o que nós devíamos fazer. Nós não tínhamos evangelho, e nós acabamos sem evangelho. Nós não acabamos com a ideia de um monte de coisa que nós temos que fazer. Então nós temos exortação sem notícia, nós temos instrução sem anúncio. O evangelho é um anúncio, mas tudo que eu ouvi foi instrução. Nós temos obras sem credos, com ênfase no que o que faria Jesus nesse momento aqui. Mas a ênfase do evangelho é o que Jesus fez, o que Ele fez. É um anúncio, não é eu vou fazer o que Jesus faria. Não é isso o evangelho. Nenhum de nós está imune a essa acusação de que estamos perdendo o foco sobre a maior história que o mundo já viu, a única história que merece ser contada por todos nós, e é a que nós fomos ordenados a contar, a história do que Deus fez no tempo, nascendo, vivendo, morrendo, sendo um sacrifício, sendo a nossa redenção, nossa expiação, nossa propiciação, nossa sabedoria, nossa redenção, sendo todas as coisas. É sobre isso que o Natal é. Outra maneira de falar sobre a diferença entre a lei e o evangelho é a distinção no próprio idioma grego entre o modo imperativo e o indicativo. Não é? Um indicativo nos diz o que é de fato um caso. O gato está no tapete, o cachorro está no tapete. Isso é um indicativo. A pessoa está me dizendo, o cachorro está dentro de casa. Agora, o imperativo diz, coloque o cachorro dentro de casa. Leve o cachorro ali. Você vê, é o que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que fazer. Então, o imperativo nos diz o que fazer. E o indicativo não. O indicativo nos aponta para algo, um modo em si. Não é? Mostra facilmente a lei e o evangelho. A lei está sempre falando o que você deve fazer, o que você deve fazer. O evangelho fala sobre o que foi feito. Então, é óbvio que eu tenho que me esforçar mais. É óbvio que eu, você e todos nós devemos ser pessoas mais focadas. A questão é ser exortação para me esforçar mais. Até mesmo dicas de como me esforçar mais. Garante a possibilidade
de me levar a qualquer coisa que não seja a morte espiritual e a condenação. E não a vida que o Evangelho leva. É por isso que tudo que o Evangelho produz não é chamado de obra, é chamado de fruto. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa que as pessoas fazem. Então, ao nós voltarmos para a palavra de Deus, com a distinção entre lei e Evangelho em mente, podemos aceitar a força total que vem da vontade moral de Deus. Quando alguém prega sobre a vontade moral de Deus, você não faz isso tentando enfraquecer, porque você não está tentando convencer as pessoas de que se elas viverem essa vontade moral, elas vão ser salvas. Essa vontade moral de Deus deve esmagar a ideia de que o homem pode fazer algo que possa ser aceito diante de Deus. Deve deixar ele nu, sem nenhuma folha de figueira. Esse é o propósito. Nós não amamos Deus de todo o coração, nem o próximo como a nós mesmos, portanto todos estão condenados, todos estão culpados diante de Deus para sempre. Portanto, estamos falhando em ser tudo o que podemos ser e perdendo o melhor de Deus. Mas essa é a história de todo homem. Somos condenados como transgressores da vontade santa de Deus. Nossa justiça é um trapo imundo e sempre vai ser. Algumas pessoas dizem, não, depois que a gente conversa, nossa justiça não é trapo imundo. Lógico que é, não é? Porque isso que você está dizendo é o seguinte, é o que Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês começaram pela graça e vocês acham que vão aperfeiçoar pela lei. Vocês acham que a graça foi só um impulso para agora vocês viverem pela lei, serem justificados, continuarem pela lei, crescendo pela lei? Vocês acreditam nisso? Que vocês podem começar pela graça, pelo poder do Espírito, e depois vocês vão para a lei. O Espírito que nos veste com a justiça de Cristo, na justificação, é o Espírito que nos renova na regeneração, é o Espírito que vai nos conformar à imagem de Cristo pelo Evangelho. E se você me disser, mas e se o Evangelho não levar as pessoas a isso? Você está pensando como Pelágio pensava. Você, na verdade, nega o poder do Evangelho. Por isso você traz a lei de volta, Durante todo o tempo a lei me diz o que Deus requer, mas ela nunca traz a salvação. O Evangelho traz a salvação tanto da sentença justa da lei, porque a lei disse morte, é tudo que Josemar merece. Mas também ela me livra do domínio do pecado, não me levando para a lei. Mas porque você não está mais debaixo da lei, o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Não vai me levar de novo para lá. O que acontece quando o sermão da montanha é equiparado a uma ética geral de amor e a doutrina é jogada para um plano secundário? Quando as pessoas pensam, o sermão do monte sim, é uma coisa relevante, dê outra face, faça isso, faça aquilo, caminhe a outra milha. Agora as doutrinas sobre propiciação, expiação, não são práticas. Quando você pensa nisso, Cristo se torna um exemplo e não o teu Salvador. Ele se torna aquele que nos aponta para um caminho que Deus aceita. Ele não é mais o caminho. Se nos for permitido escolher e pegar o que nós gostamos no Novo Testamento, então, em vez de nós termos Evangelho, nós vamos sempre abraçar aquilo que a mente humana sempre abraçou, a ideia de que ela pode se melhorar através daquilo que ela faz, se ela tiver a direção correta. É aquilo que Immanuel Kant chamou de a religião pura, que é moralidade. Ele disse, isso é bom. Talvez o maior filósofo da história. E ele diz, em oposição a doutrinas e fé que acabam gerando todo tipo de problemas. A única diferença é que, no tempo dele, isso era chamado de modernismo. Seja lá como as pessoas chamem isso, nós somos levados a uma forma ou outra de cultura cristianismo, que, em outras palavras, é um pelagianismo nativo. É o que Pelágio disse, nós precisamos dessas verdades, e nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus, que é aceitável diante de Deus. Todos nós somos livres para viver esta vida se quisermos, agora que nós temos as orientações certas. Agora o Evangelho é estranho para o ser humano, queridos, por isso que Paulo diz que é uma loucura. A lei não é estranha para o ser humano, o Evangelho é estranho até para os cristãos. Mesmo os que entenderam, todo dia Lutero diz, toda semana você tem que ouvir de novo. Agora a maioria não entendeu, não compreendeu.
E aí as pessoas falam, eu fui colocado para a defesa do Evangelho, como Paulo diz, e tem uma parte deturpando o Evangelho, uma parte defendendo o Evangelho, mas o que ele está defendendo não é o Evangelho. Então o modernismo protestante cresceu pelo reavivalismo, o reavivamento, e sempre isso estava longe do Evangelho. Então, John Grisham Machen diz assim, sobre isso aqui se encontra a diferença fundamental entre o liberalismo e o cristianismo. O liberalismo está totalmente no modo imperativo, o que você deve fazer. Vamos mudar o mundo, vamos mudar a sociedade, vamos mudar. Enquanto as doutrinas, elas não são muito importantes. Tudo que a gente falar vai ser essas coisas práticas que você pode fazer para mudar as coisas. Ele está totalmente no modo imperativo, enquanto o cristianismo, o evangelho, começa com um triunfante indicativo. O liberalismo apela para a vontade do homem, enquanto o evangelho anuncia, o cristianismo e o evangelho anuncia, em primeiro lugar, um ato gracioso e soberano de Deus. O liberalismo considera Cristo como um grande exemplo, um guia, alguém que nos ensina como viver. O cristianismo aponta para Cristo como um Salvador, Cristo este crucificado. O liberalismo faz dele um exemplo de fé. O cristianismo faz de Jesus o objeto da nossa fé. Ele foi feito da parte de Deus, justiça, redenção. O liberalismo age com base na experiência religiosa, enquanto o evangelho está atento à palavra de Deus que nos vem de fora. Em vez de o avivalismo está sempre olhando para dentro, minhas experiências, como eu estou fazendo, como está acontecendo, como minha vida espiritual está mudando. Sabe por que está mudando, queridos? Por causa disso, por causa daquilo. O evangelho está falando sobre algo que vem de fora de mim, e não obcecado com as minhas experiências, com a minha vida interior. Então a pior coisa que pode acontecer com a igreja é confundir a lei e o evangelho, porque aí as pessoas que mais tentam defender o evangelho causam mais danos à compreensão das pessoas ao evangelho, e hoje as pessoas não sabem mais diferenciar as coisas. Então as pessoas conseguem ver heresias. Se alguém ataca as heresias, então está falando do evangelho, porque essas pessoas não entendem nada sobre o evangelho. Às vezes as pessoas que levantam contra as heresias estão tão distantes do evangelho quanto aquelas heresias te levam, porque na verdade, como nós vimos estudando Gálatas, Paulo não diz de maneira nenhuma que existe uma maneira de você estar próximo do evangelho, um pouco mais próximo, um pouco mais distante, ou você está no evangelho ou você está fora. Não existe graduação de afastamento do evangelho. Ele diz, se você sair do evangelho, você não pode aperfeiçoar na carne o que começou, você saiu do evangelho. Não existe alguém mais próximo ou mais distante do evangelho, ou é o evangelho ou não é o evangelho. Quando nós suavizamos a lei, e os fariseus suavizavam a lei, as pessoas podem pensar que os fariseus endureciam a lei, mas eles suavizavam, para que o homem pudesse se sentir justo, cumprindo a lei. A única maneira é suavizar. Se você pregar a lei de Deus como ela é, todos só podem se sentir condenados, não impulsionados, não motivados a melhorar de alguma forma. O que a lei deve fazer é fazer você desistir de toda a sua pretensão de ser aceito diante de Deus. Mas eles não, eles faziam você ouvir a lei de tal maneira que você achasse que você podia ser aceito, você podia ser como aquele jovem rico, eu tenho obedecido a lei. Quando tomamos o evangelho, tornamos o evangelho em exigências, ele deixa de ser uma palavra salvadora de redenção em Cristo, mas aquilo que nós estamos fazendo arduamente para sermos salvos. Confundir a lei e o evangelho é a tendência natural do coração humano caído. Você não precisa de ajuda para misturar tudo, ou para falar da lei como se fosse evangelho, porque todas as religiões estão fazendo isso, estão dizendo, o homem pode melhorar, ele simplesmente tem que amar mais o outro, ele tem que simplesmente não ser egoísta, ele tem que simplesmente ser mais, uma pessoa mais voltada para os outros e não para si mesmo, ele tem que ser uma pessoa... Todas as religiões pressupõe uma redenção pelo esforço próprio, ou um aprimoramento pelo esforço próprio, ou uma capacidade humana de melhorar, sim. Mas o evangelho chega a nós ofensivo, porque não depende da decisão, do esforço humano, mas de Deus que mostra a misericórdia, como está em Romanos 9,16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus,
que se compadece. Isso é o Evangelho, você vê como ele é ofensivo, você vê como ele não diz, Deus faz uma coisa, você vai fazer a outra. Ele diz, não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de quem se esforça. Então, naturalmente, achamos que se você quiser que as pessoas façam a coisa certa, você só precisa dizer a elas as coisas certas. O ser humano é quase que invencível em sua ignorância. Acreditar que se você quer que os seres humanos façam a coisa certa, é só dizer a eles a coisa certa, é provado todos os dias para nós que não é verdade. Que dizer aos seres humanos que eles devem fazer as coisas certas, não faz eles fazerem as coisas certas. Se os desejos deles naquilo for contrariado, não funciona. É o contrário. Paulo diz, a lei despertou em mim todo tipo de cobiça. Quando ela disse, não cobiçarás, aí eu cobicei. Isso, no entanto, faz as pessoas, quando elas enfatizam a lei, elas acabam evitando tanto a lei quanto o Evangelho, porque elas evitam a lei naquilo que a lei deve fazer. Se nós desentendermos com a justiça de Deus, nós estamos perdidos. A lei desmascara nossas pretensões e mostra que nós merecemos a ira de Deus. É isso que ela faz. A lei não faz mais nada, ela só diz para nós, você está morto, eu te condeno à morte, eu te condeno à infinita ira de Deus, é só isso, esse é o final, é tudo que eu vou fazer. Porque ela é ruim? Porque ela é santa, e você é mau. Você é mau. Então, o julgamento de Deus para você achar, finalmente, descobrir que não há nenhuma boa obra, ou boa intenção, ou boa coisa que você possa fazer, que vai mudar as coisas. Mas todos nós somos como um imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que as folhas fazem quando um vento vem? Vai dizer assim, a lei ordena, mas não dá nenhum poder para cumprir suas condições. Um sermão assim não ajuda a gente em nada. Por si só, mais conselhos, só vai nos levar a duas coisas. Um sermão que nos dá milhares de conselhos e exortações, só vão nos levar a duas coisas. Aquele grupo de pessoas cheio de autorretidão, acreditando realmente que elas foram aceitas por Deus, porque elas desligaram a televisão, elas oraram, a cada dia elas oram 15 minutos mais do que ontem, porque esse ano elas leram a Bíblia toda. Deus deve estar maravilhado, você leu a Bíblia toda, a minha justiça está quase satisfeita por isso. Ou ela vai gerar isso nas pessoas, ou ela vai gerar o desespero, porque elas vão enfrentar o fato de que elas estão sendo desmascaradas pela realidade da lei. Então ela só vai te levar ao retidão e desespero, ou seja, ao inferno, de um jeito ou de outro. Ela não pode te levar a nenhum outro lugar. No entanto, quanto mais Cristo é exposto diante de nós como suficiente para a nossa justificação e santificação, mais nós começamos a morrer para nós mesmos, por motivos totalmente diferentes. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque nós somos levados ao Calvário e vemos tudo o que Ele já é para nós, tudo que nós somos nele, e não para o Sinai, para tentarmos fazer alguma coisa, para Deus gostar mais de nós, nos aceitar mais um pouco, ou falar que nós somos uma bênção, que nós somos um filho amado em que Ele se compraz. Ele só pode falar isso olhando para nós em Cristo. Se Ele olhar para nós, vendo o seu filho, Ele pode dizer, você é meu filho amado. Qualquer outro lugar você não pode, Ele não pode te olhar, a não ser com apartai-vos de mim. Então, porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Então precisamos da lei e do Evangelho, mas cada um são coisas diferentes. Quando nós confundimos, evitamos tanto a ferida da santidade de Deus. A ferida da santidade de Deus deve ser uma ferida mortal em você, deve acabar com todas as suas esperanças, ideias de auto-melhoramento. Mas também te priva da liberdade, da graça de Deus, da boa nova. Então nós começamos a falar de viver o Evangelho, fazer o Evangelho, até mesmo de ser o Evangelho, como se as boas novas fossem uma mensagem sobre nós, sobre o que nós fazemos, sobre o Evangelho fosse sobre o que a igreja faz, e não sobre... Você já leu o Velho Testamento? Você fica desanimado quando lê o Velho Testamento? É óbvio que se você leu o Velho Testamento como uma história de heróis, que devem ser imitados, você vai ficar desanimado. Os caras não são heróis nada, não é?
Você vai ler a história de Abraão, aí vai ver ele mentindo a mulher dele era muito bonita, você vê ele mentindo, meu Deus, olha só, o cara está mentindo, está contando uma mentira enorme, e o outro pegou a mulher dele, por causa disso. Ou então vai ver ele ir deitando com a sua serva. Deus tinha prometido que de Sara ele teria um filho, mas ele deita com a sua serva para ter um filho, para tentar resolver as coisas. Você vai ver para Davi, você vai olhar para Jacó, você vai ficar decepcionado das histórias. Se são heróis morais que merecem alguma coisa de Deus, eles são uma decepção. Mas eles são heróis da fé. Eles são justificados pela graça. O herói no Velho Testamento é Deus. Se você olhar Deus como herói, Deus como Salvador, você fica empolgado. Se esses caras foram salvos, então a graça pode salvar todo mundo que ela quiser. Não há limites. Se ela salvou Jacó, se ela olhou para Jacó e disse, é isso, eu vou salvar Jacó porque eu quero, porque eu sou um Deus soberano, porque eu vou mostrar minha graça, eu vou mudar Jacó, então é maravilhoso. Agora, se ele é o nosso exemplo moral, então... Mas é assim que é visto. A resposta adequada não é prescindir da lei, nem suavizar a lei, mas não é olhar ela como um conselho útil para ser aceito diante de Deus. A resposta certa é reconhecer a diferença entre a lei e o evangelho, como a lei me condena e como o evangelho me salva, como o evangelho me santifica, como o evangelho de alguém que já está redimido, justificado, vai através desse amor infinito operando em mim, lá no Calvário, eu lá na cruz, dia após dia, sendo constrangido pela beleza de tudo que Deus é para mim em Cristo. Agora estou sendo mudado. Não somos chamados para viver o evangelho, mas para crer no evangelho. Isso é um dom de Deus. Tomar o evangelho e ler é uma coisa muito fácil para nós. Nós usamos facilmente deixar de lado as boas novas, porque elas dizem coisas horríveis sobre nós, apesar de serem boas. Qualquer forma de fazer, viver, ser, é uma confusão de categoria. Quando você pensa no evangelho, a lei nos diz o que fazer, o evangelho nos diz o que Deus fez em Cristo por nós. Isso é o evangelho, o que Deus fez, é isso só que pode nos salvar. E o que Ele faz em Cristo. Quando se chega à questão de como nos relacionarmos com Deus, fazer é a resposta errada. Deus está muito satisfeito comigo. Por quê? Porque eu fiz isso essa semana, eu fiz isso aquela semana, eu li tanta vez essa semana. É a resposta errada, Fazer é a resposta errada. Paulo diz assim em Romanos 4 e 5, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Você está dizendo, ele não pode ser mais claro. Você vê, Paulo foi colocado pela defesa do evangelho. Ele diz, aquele que trabalha, o que ele recebe é salário. Porém, quem crê naquele que justifica o mal, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim que Abraão foi justificado, ele vai dizer nesse mesmo capítulo. É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele não é o herói moral que mereceu alguma coisa de Deus, ninguém é. Não se trata apenas de algumas ações da nossa parte que estão excluídas aqui, mas todo tipo de obra. Não há nada que te faça mais aceitável diante de Deus, nada. Então por que você faz isso? Porque ao ser regenerado, eu estou sendo levado cada vez mais ao encantamento por tudo que Deus é em Cristo. Mas não há nada que eu faça, tudo está excluído. Paulo diz assim, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se Deus me aceita, se Ele se alegra, se Ele fica por causa de alguma coisa que eu faço, então já não é a graça de Deus. Então eu já posso comparar o que eu faço com o que o outro faz. Então Paulo podia se gloriar não só na cruz, porque se ele comparasse as cartas que ele escreveu com as de Pedro, parece que as deles são mais profundas, maiores, mais importantes. Mas se ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, então já não faz diferença, porque se é pela graça já não é pelas obras. Então, princípios para a vida, conselhos práticos, segredos da vida vitoriosa, chamado para o discipulado, instrução, tudo cai na categoria da lei.
independente de serem oferecidos com sinceridade ou não, com dureza ou com delicadeza, ou de serem mandamentos de Deus ou dos homens, não importa se é mandamento de Deus. Deus diz, ama Deus sobre todas as coisas. Se eu falar, você vai ser salvo, se você amar Deus sobre todas as coisas, eu estou dizendo para a pessoa, você vai ser perdido. Ninguém amou Deus dessa forma no mundo, a não ser Cristo. Então a questão não é descartar essas palavras, é pregar elas, mas nos certificarmos de que são as palavras de Deus e reconhecermos que mesmo quando são a verdade de Deus, a lei vem de Deus, mas ela não salva. O Evangelho salva. As boas novas, que embora não tenhamos feito nada das coisas que devíamos fazer, Cristo foi feito nossa justiça, nossa redenção e nossa santificação. E só depois disso, e ainda por causa disso somente, e não indo para aperfeiçoar na lei o que a graça começou, eu vou sendo transformado de um grau de glória ao ver a beleza de Deus na face de Cristo. A lei nos diz o que Deus espera do homem, o que Deus exige. O Evangelho nos diz o que Deus fez por nós, o que Ele fez. Assim, lei e Evangelho não são inteiramente opostos, porque o Evangelho expressa a lei o que Deus quer, e o Evangelho o que Deus fez, porque a lei nos condenava a todos. Mas eles, apesar de não serem opostos, ou seja, não estarem em oposição, eles são totalmente contraditórios, se você tenta misturar um ou outro. Então, a nossa fé é sempre tentada a se desviar do objeto dela, que é Cristo, para outras coisas, para a nossa vida de oração, para a nossa vida de leitura bíblica. Nós começamos a ter fé nessas coisas, e muitos sermões só nos fazem acreditar mais nisso. Então, eu vou à Bíblia por motivos que são anti-evangélicos, eu oro por motivos anti-evangélicos. Precisamos do Evangelho fixado diante de nós, não apenas no começo, mas durante a vida cristã, até o fim. Você não pode começar na graça e depois sair dela. Do início ao fim você precisa ouvir Cristo e este crucificado. É a única base da sua salvação, da sua aceitação, da transformação da sua vida. Agora, isso acontece porque a lei faz sentido para você, faz sentido para a pessoa que não tem Cristo, faz sentido para os gregos, faz sentido para os judeus. Os judeus estavam escandalizados com a lei, os gregos estavam escandalizados com a lei. É lógico que não, eles estavam escandalizados com o Evangelho, e achavam o Evangelho a loucura. O argumento de Paulo em Romanos 1:3 é que os pagãos são culpados diante de Deus com base na lei, vista que ela está escrita nas suas consciências. Ou seja, não é estranho para o ser humano a lei, porque a lei já está na mente de todo mundo, e já nasceu com ela lá. Ele já sabe que ele devia fazer o outro que ele faz a ele. Ele não faz porque ele é egoísta, mas ele sabe, quando a pessoa faz algo mal a ele pensa, essa pessoa não devia fazer isso. Ele sabe que ele também devia ser assim. Então ele cria uma justificação, uma justificativa, uma racionalização. A lei já está em nós, ela não é uma notícia. Quando alguém fala sobre a lei, faça isso, faça aquilo, não é uma notícia. A gente não fica, mentir é errado. Se você não me dissesse, eu nunca ia achar que mentir é errado. Ninguém é assim, ninguém fica espantado. Isso não é notícia, a lei não é notícia, a lei já está em nós, visto que ela está escrita em nossas consciências. Como estava falando o filósofo iluminista Immanuel Kant, confessou que quando ele ficava, cada vez velho ele estava mais convencido do céu estrelado acima e a lei moral dentro. Ele diz, cada vez mais ele diz, tanto quanto eu acredito que o céu está aí, o sol, há uma lei moral dentro de nós, que nos acusa, que nos mostra. Por isso ele chamou isso de religião pura. Ela disse, ele é pura porque ele é universal, todo ser humano sabe. Ele pode ser um cara lá no meio do mato, todo mundo sabe que ele não deve fazer o outro o que ele não quer que se faça a ele, enfim. Então trate a religião como uma terapia privada para melhorar nossas vidas, nos tornar melhores, e ela terá um importante lugar no nosso mundo. Trate como uma verdade pública, uma boa nova, que vem para mostrar a nossa total incapacidade, e nossa salvação vem totalmente de outra pessoa, então ela se torna essa ofensa. Então a redenção é uma operação unilateral do resgate divino. Então há realmente apenas duas religiões no mundo, duas. E toda a distorção do Evangelho é
está nessa outra religião. E grande parte das pessoas que querem fazer a defesa do evangelho estão nessa religião também. Há só duas religiões no mundo. Uma é a do esforço humano para ascender a Deus. Você pode achar que o passo inicial você precisa de ajuda, mas depois você vai acreditar de que os passos subsequentes você vai estar ascendendo, cada vez está mais próximo de Deus. Por quê? Porque eu oro mais, porque eu leio mais, porque eu me esforço mais, porque eu faço mais. Paulo disse: você está aperfeiçoando na carne o que você diz ter começado pelo Espírito. Então, só a duas religiões: do esforço humano para ascender a Deus por obras, sentimentos. Ai, meus sentimentos estão ficando cada vez mais santos, minhas atitudes e minhas experiências. Tente contar as minhas experiências com a oração, minhas experiências com a palavra, minhas experiências como marido. E a religião das boas obras, essa é a religião das boas obras. E há a outra, que é a religião das boas novas. O Filho de Deus se esvaziou e desceu, levantou do seu trono. O último hino que nós cantamos falava isso: trevas reinam no mundo, o pecado reina, mas o Filho de Deus se levantou do seu trono, ele se esvaziou e desceu. Essa é a das boas novas, da descida misericordiosa de Deus a nós e nossos filhos. Do Dalai Lama ao um líder do Islã, ao pessoal dos liberais, dos talk shows. Há uma convicção intuitiva de que lá no fundo nós somos bons e podemos ir obedecendo e subindo a escada que faz Deus ficar cada vez mais satisfeito conosco, e não pecadores impotentes que podem ser salvos tão somente pela boa nova. Então a lei é boa, mas você não é. É por isso que seria inútil se eu pregasse a lei para você como um meio de tornar você mais puro, mais santo, mais aceitável a Deus. Eu devo pregar a lei para que você chegue a conclusões opostas, para você ficar nu diante de Deus, ela ser um aio para te levar a Cristo. É o que Paulo relembra em Romanos 7:24. Ela é o padrão permanente da perfeita santidade de Deus, é a revelação de sua santa vontade para a vida, ou seja, uma vontade que expressasse exatamente quem Ele é, que é óbvio, só o seu Filho viveu no mundo. Então, primeiramente, a lei veio para fazer o quê, queridos? Para te deixar melhor. A lei veio para nos matar, é o que a Bíblia diz. Não para te melhorar, mas para acabar com a sua vida em Adão, expondo o que você é. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Romanos 7:10, conforme 2 Coríntios 3. Em segundo lugar, depois que a lei faz isso, ela me conduz ao Evangelho, me conduz a Cristo. Uma vez que a lei não pode mais me condenar, que eu sou considerado justo em Cristo, santo, aceitável diante de Deus, esse amor infinito constrange os corações regenerados. É por isso que o pecado não tem mais poder sobre eles. Eles nunca mais estão com medo da condenação da lei. Todo mundo que está querendo fazer alguma coisa porque está com medo da condenação da lei, é óbvio que ele está condenado pela lei, não é? A santificação é operada em homens e mulheres que sabem que Jesus é a nossa redenção, nossa justificação, e nossa sabedoria, e nós estamos no Calvário olhando para a beleza infinita dele. Nossos corações estão capturados por aquela beleza, e nós estamos sendo transformados. Paulo diz: é assim, lá no Calvário, e não lá ao pé do Monte Sinai, do trovejão assustador, é lá, com o coração capturado pelo amor a Cristo, que a graça de Deus, a união com Cristo vai nos levar a cada vez mais ser parecido com Ele. Ela não vai nos levar para o Sinai nunca mais, como Paulo diz em Romanos 7. Agora ele ama a lei. Ele ama a lei mesmo sabendo que ele não obedece à lei, que ele desobedece à lei. Mas por que ele pode amar a lei? Porque ele sabe que a lei não o condena mais. Ela não me condena mais. Ela me mostra aspectos cada vez mais lindos de Deus, mas ela não me condena mais, eu morri para ela. Antes, a lei, um homem que está debaixo da lei não pode amar a lei, era como um bandido fugindo, ou um bandido na cadeia dizer: eu amo a lei que está me condenando a esse lugar. Isso aí não funciona, ele não gosta da lei. Agora ele pode amar a lei, porque a lei já não condena mais.
Não condenar mais, não porque Deus falou assim, com você não tem lei, não, é porque a lei falou morte para ele, e ele morreu. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, você não está mais preocupado em como a lei pode te condenar. E você agora está sendo levado a olhar toda a verdade sobre Deus de uma maneira totalmente diferente. Cada vez mais você precisa ouvir a notícia para que isso se torne cada vez mais pungente em sua vida. É por isso que Lutero diz que você tinha que ouvir o Evangelho toda semana. Redenção, santificação, sabedoria, Jesus foi feito isso. Então os incrédulos não lutam com o paradoxo do amor de Deus por eles e a vontade moral de Deus de um lado, e o pecado deles de outro. Eles não lutam, eles não amam Deus. Então nós lutamos com esse paradoxo. Nós sabemos que agora nossos corações amam Deus, a lei não nos condena mais, mas se nós estivéssemos debaixo da lei, nós não cumprimos a lei, ela nos condenaria, mas eu fui morto para a lei. Então agora há um paradoxo em mim, eu sei o que honra a Deus, mas eu não tenho uma relação judicial mais com Ele, porque a lei não me condena mais. Agora eu sou constrangido pelo amor que o Espírito Santo criou em mim ao me regenerar. Então é uma discussão sobre salvar a família, ou salvar a terra, ou a catástrofe ambiental. Quando você fala sobre isso com os não cristãos, eles acham isso ótimo. Como é que nós podemos fazer isso? Mas isso não é o Evangelho, não é? Nós testemunhamos sobre o julgamento de Deus, a justificação de Deus e a salvação de Deus em Cristo. Assim a lei funciona, antes de tudo, para me matar e acabar com a minha autocriação, com a ideia de que eu posso me recriar diante de Deus de uma maneira aceitável. Todas as tentativas de escrever um filme sobre a minha vida, ou reinventar o meu caráter, agora dessa forma, com esse novo início, eu vou escrever uma história sobre mim que vai honrar a Deus. Não vai! O Evangelho me insere no novo enredo. Não, mas vivo eu, Cristo vive em mim. É a história dele, é o que ele fez, é sobre ele. Nunca mais vai haver um filme sobre mim, nunca haveria um filme sobre mim que Deus gostasse. E agora a lei me dá sentido concreto, não é? Quanto ao que Deus é, mas ela não pode me santificar, ela não pode me justificar, ali só podia me condenar, e ela me condenou, e ela vai condenar todo mundo. A diferença é que ela me condenou e Cristo sofreu a ira infinita no meu lugar. Embora eu já não possa me condenar mais, a lei também não pode produzir em mim um desejo de guardá-la, queridos. Não adianta alguém trovejar a lei sobre mim o dia inteiro. No final, eu não estou desejoso de guardar a lei. Quando você vai para o Calvário, você fica com medo do pecado, com medo. Quando você vai para o Calvário, quando você vai para o Sinai, você vê o trovão da lei, você vai com medo. Se eu fizer isso, eu vou ser condenado. Se eu fizer isso, eu vou ser infeliz. Se eu fizer isso, Deus vai ficar aborrecido. Você não consegue odiar o pecado, você consegue só odiar o que pode acontecer. No Calvário, você não teme mais o que pode acontecer. Todos os seus temores são: eu vou desonrar o amado da minha alma, eu não vou viver para a sua glória, eu vou perder as delícias dessa comunhão, que é o que me alimenta todo dia. Então, longe de ser um Moisés mais amável, mais gentil, Jesus expôs o impulso interior da lei. Jesus não era um Moisés mais amável, pelo contrário, ele disse o quê? Moisés disse que você não deve adulterar. Eu digo que se você olhar para uma mulher com a intenção impura, você está condenado pela lei. Se você desejar, você está condenado pela lei. Vocês não entenderam. Jesus não suavizou a lei. Vocês veem, Jesus deixou a lei, ele não deixou a lei pior, ele fez as pessoas entenderem o que a lei faz, como a lei vê. A lei fala sobre o caráter santo de Deus. E olhar para a mulher com um olhar impuro, para olhar para a santidade de Deus, você violou ela, violou. Então ele não era um Moisés mais gentil, pelo contrário, ele falou sobre a lei de tal forma, que é óbvio, era muito mais desesperador. Então ele está dizendo que um desejo no coração é o equivalente ao adultério.
Você pensa, isso é o fim da picada, a lei ficou muito mais difícil, os judeus acharam isso, os fariseus. Mas o que Jesus diz é que exatamente o que está acontecendo, o que não está acontecendo hoje, é exatamente o que Jesus está dizendo que não estava acontecendo naqueles dias. Ele disse, João Batista veio com a gravidade da lei, e vocês não choraram. Ele contou uma parábola, que as crianças brincaram de enterro, e ninguém chorou. Ninguém chorou. João veio como o trovão da lei, e vocês não choraram de desespero. Não lamentaram o desespero que vocês estão. Aí fala sobre as crianças que brincaram de casamento, mas ninguém riu, ninguém dançou. Ele diz, eu vim com a graça, eu sou a salvação. Se vocês tivessem chorado com o trovão de João, vocês iam estar pulando de alegria comigo, a festa de casamento. Mas como vocês não foram ao enterro, não foram ao velório da justiça de vocês não podem se alegrar em mim como a justiça de vocês. Se vocês tivessem ido àquele velório, se vocês tivessem sentido o peso do trovão, da mensagem de João, então vocês vão estar explodindo de alegria, Deus ser a sua justiça, mas vocês não estão alegres com isso. Essa não é uma boa nova de grande alegria para vocês, porque vocês perderam a lei, então vocês perderam o evangelho. E vocês não acreditam em alguma coisa que vocês podem fazer para se tornar aceitável diante de Deus, ou para aprimorar o que vocês supostamente acham que Deus pode ter começado por misericórdia. É assim que os cristãos estão vivendo, muitos queridos. Eles nem se sentem tão ameaçados pelo trovão da ira de Deus, e por isso também eles não estão com alegria indizível e cheia de glória em Cristo. Eles acham que realmente a coisa que eles podem fazer, que podem fazer Deus olhar para eles a não ser com ira. Portanto, eles não se alegram com uma alegria indizível em tudo que Cristo fez, que faz eles serem para sempre filhos de Deus, e deixar eles não debaixo da lei, mas debaixo da graça que o justifica e vai o santificar também. É isso que Jesus exortou aquelas pessoas. Nós nem choramos, nem dançamos. Sabe por que as pessoas não estão dançando de alegria? Pelo Evangelho. Porque elas não choraram com a lei. Elas estão acreditando em alguém pregando a lei, como se elas pudessem realmente melhorar a sua vida, através de um esforço maior, de uma vida de oração maior, de uma coisa maior. E o que impulsiona elas para essa oração, para essas coisas todas, é uma tentativa de ser algo mais para Deus. Isso não é defender o Evangelho. Isso não é a defesa do Evangelho. É por isso que Paulo era acusado às vezes e tinha que sempre fazer pontos. Então quer dizer que vamos pecar mais para cagar, porque ele estava falando sobre o Evangelho. E ele diz, como nós que morremos para a lei, para o pecado, íamos viver assim, mas por causa do Evangelho, não é por causa da lei, não é alguém nos contando as ameaças e os trovões da lei que estão nos levando a isso, porque a lei não pode fazer nós sentirmos desejo de obedecer, nem amar a Deus, só termos medo do inferno, o medo de Deus não abençoar nosso casamento, nossa vida, nos dar uma vida boa. Então, nós nem choramos, nem dançamos, o que Jesus disse, vocês são como aquelas crianças que brincaram de velório e ninguém chorou, depois brincaram de casamento e ninguém dançou, vocês nem choraram por causa da lei, e cada sermão que fala da lei, vocês acreditam que pode fazer alguma coisa a respeito, em vez de chorar, rasgar vossas vestes, então vocês não podem se alegrar pelo Evangelho, vocês ainda acreditam que podem fazer alguma coisa, mas nos leve para dentro do átrio de um Deus santo, onde estamos completamente nus diante dele, e nos fale sobre o que Deus fez em Cristo para nos salvar. É o que nós queremos. Conte-nos sobre o Evangelho, sobre como nós podemos ficar diante dos olhos totalmente santos de Deus, e alguma coisa em nós não gritar condenação, não gritar ira. A lei então não dá nada, ela pode nos guiar a Cristo. Essa é o que a graça que o Espírito Santo move em nós faz, para que todos os que procuram ser agradáveis a Deus por meio de uma vida que o honre, façam isso tão somente pelo poder do Evangelho da cruz, daquilo que Ele já é em Cristo. Ele é a nossa redenção, nossa justificação, nossa sabedoria. Mas quando se trata de obedecer a lei para ser aceito por Deus, a lei só nos condena,
só nos leva, se você não entender a lei, a uma autorretidão, ou se você entender, a um desespero sem salvação. Então a lei nos mostra o que nós não fizemos e o que nós nunca íamos fazer. Ela acaba com a nossa autoconfiança moral e nos faz nos apegar a Cristo. Então Paulo diz assim em Filipenses 3:9, no mesmo, logo depois, lá no capítulo 1, ele tinha dito que foi posto para a defesa do Evangelho, ele diz, e seja achado nele. Eu quero ser achado em Cristo, eu quero que quando Deus olhe para mim, me veja em Cristo, não me veja como o grande cara de oração que ele deve aceitar, o grande pregador que ele deve aceitar, o grande homem que se esforça que ele deve aceitar. Eu quero ser achado em Cristo, não tendo a justiça que vem da lei. Você vê, não é usos e costumes, ele está dizendo, não tendo a justiça que vem da lei de Deus. Porque a justiça da lei de Deus não faz ninguém justo, não há justificação pela lei. Então é bobagem quando alguém diz assim, isso não é usos e costumes, a pessoa não entendeu. Paulo está dizendo, eu quero ser achado em Cristo. Quando os olhos de Deus se voltarem para mim, que eles me vejam lá em Cristo. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé que Ele concede. Ele para a nossa máquina interior que distorce os fatos de que nós podemos ser aceitos, criando uma falsa visão de Deus, rebaixando a lei de Deus e criando uma falsa visão de nós mesmos, nos elevando a ponto de acharmos que podemos, na verdade, fazer algo que agrade a Deus. Nessa pregação da lei, o pecado é reconhecido como um estado que produz certos atos, e não o contrário. É o nosso estado que produz atos. Não adianta você comparar quantos atos de pecado um homem tem e o outro tem. Todos são pecadores, seu estado. Ele nasceu assim, ele nasceu filho da ira. Não são atos que nos levam ao estado, é o estado que nos leva ao ato. Portanto, todos os atos de um homem sem Cristo, fora de Cristo, são pecado. Quanto mais ele acha que esses atos podem fazer ele melhor diante de Deus. Aí você pode dizer assim, mas e o cara que diz que já está em Cristo, se o que é pregado para ele, se o que ele ouve não é aquilo que Deus faz através do Evangelho, mas através da lei, é o que Paulo diz, vocês começaram pela graça, mas estão aperfeiçoando na carne, isso é impossível, isso só pode evidenciar que vocês não começaram nada pela graça. Então, o objetivo de tal pregação é nos conduzir ao tipo de confissão que nós encontramos no Catecismo de Heidelberg, que é um dos mais importantes, que diz assim, mesmo que a minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles perfeitamente, de ser ainda inclinado ao mal em muitos momentos, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido um pecado, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu em meu lugar. É isso que os reformadores estavam pregando, isso é o Evangelho. Você vê, isso faz com que no período da vida que você estiver lá nas alturas, nos píncaros da espiritualidade, vivendo uma vida de oração, de leitura da palavra, de pregação, tudo, você não vai sentir que isso te aproxima de Deus em nada. Só Cristo te aproxima de Deus. Mas isso vai fazer você sentir o que ele está dizendo aqui, nessa parte do Catecismo de Heidelberg, ainda que minha consciência me acuse de ter pecado, eu estou tão aceito diante de Deus, nesse instante, quanto naquele, porque não era, nem num ponto, nem no outro, aceito em mim mesmo. Isso é o Evangelho. É isso que faz o homem não esconder. Por que os cristãos vivem escondendo? A gente estava semana passada falando sobre inveja. Por que os pecados? Você vê que os salmos, eles oram, e quando eles oram, eles falam sobre os seus sentimentos. Há duas abordagens no mundo para o sentimento: a religiosa, a da maioria dos cristãos. A gente que acha que a gente é aceito diante de Deus por as coisas que a gente faz, pela nossa piedade interior, nós temos dificuldade de dizer para Deus assim: Deus, eu senti inveja hoje, porque eu penso, Deus não vai gostar de mim, eu tenho que fingir que eu não sou invejoso, que eu não senti inveja, que eu não senti raiva, eu tenho que fingir. Ou você nega os seus sentimentos que aconteceram, foram evidentes, Deus viu. Ou você deve ser, como o mundo aborda, você deve dizer assim: os meus sentimentos, eles me guiam, eles acontecem. A abordagem dos salmos é totalmente diferente, eles oram os seus sentimentos.
Porque eu sei que eu não fui aceito por Deus, porque eu venci toda a inveja, eu posso chegar diante de Ele e dizer: Senhor, eu senti inveja dos ímpios hoje, eu estou vindo diante de Ti, eu sei como isso não manifesta a Tua beleza. Quer dizer, eu posso ir assim diante de Deus. Por quê? Por que Asaf podia? Porque ele sabia, Deus não vai: você teve inveja hoje? Não gosto de você, saia daqui, eu te aceitava porque você não era invejoso, agora que eu descubro que você é invejoso, que você sentiu inveja hoje, eu não quero nada com você. Ele sabe que ele é aceito por causa da justiça que vem de outro, então ele não precisa esconder nada, ele não tem uma espiritualidade afetada, ele pode dizer: eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos seus olhos. Ele pode falar a verdade que ele quer negar para ele mesmo: eu fui mau, eu fui egoísta, eu fui fofoqueiro. Ele pode orar isso diante de Deus, para que o Espírito trabalhe verdadeiramente o caráter de Cristo nele. Mas você vê, se você acredita que você é aceito por Deus mais nos dias bons, você não tem coragem de dizer para Deus que você foi invejoso, porque você pensa: Deus não vai gostar de mim, Deus não vai sentir mais prazer em mim, Deus vai dizer: eu não quero nada com você. Ele estava muito feliz comigo ontem porque eu estava orando, não senti inveja, não senti nada, mas agora Deus não está mais feliz comigo, porque você não vê nunca o Evangelho. Você vê a mudança que o Evangelho traz, é porque ele nos faz transparentes diante de Deus, nós mesmos, porque tudo é claro diante dele, mas nós negamos. Então a pregação apropriada da lei vai nos levar ao desespero de nós mesmos, mas nunca ao desespero que o Evangelho não tratou, não é? Porque vai sempre fazer você olhar com desespero para dentro de você mesmo, mas o Evangelho faz você olhar para fora de você. Minha justiça não está em mim, está em outro. Minha aceitação está fora de mim. Minha aceitação está na justiça de Cristo, na obra de Cristo, em algo que foi feito há 2000 anos atrás. Eu posso chegar diante de Deus, me ajoelhar e falar sobre que hoje, Deus, eu senti inveja dos ímpios. Eu sei que eu não estou sendo menos aceito, mas eu preciso que tu lave meus pés, eu preciso ser levado a honrar a ti em todos os meus sentimentos. Então, Paulo contrapõe a justiça que vem da lei, não é? A justiça que vem pela fé. Você não pode ter as duas coisas. Quando se trata de forma como a pessoa é justificada, aceita e justa diante de Deus, nada poderia ser mais contrário um ao outro que a lei e o Evangelho. Ou a justiça que vem da lei, ou a justiça que vem do Evangelho. E a lei não é usos e costumes, a lei é a lei, é a lei de Deus. Ele diz: olha, ou você é justificado pela lei ou pela fé. A lei não oferece ajuda às almas desobedientes, ela garante que todo mundo desobediente está condenado. Então ela não veio para te encorajar e edificar uma estratégia para a vitória, ela veio para você acabar com as suas estratégias, para você dizer: eu estou morto, a lei me matou. O Evangelho, eu quero encerrar, não é? Está tanto para falar, eu já falei isso aqui há um tempo atrás. Outro dia eu ouvi um grande pregador, um grande no sentido não de ser bom, de ser famoso, não é? Dizendo: olha, finalmente, eu entendi que o Evangelho não é uma religião de regras. Então ele disse assim: finalmente eu percebi que o Evangelho não tem nada a ver com regras, tem a ver com amar a Deus e uns aos outros. Então o que você fez essa semana para amar assim? A pessoa disse: finalmente eu entendi o Evangelho, que não é sobre regras, é sobre amar a Deus. Ou outro disse assim: o cristianismo não é um monte de regras, em essência o cristianismo é amar a Deus e amar ao próximo. Isso é o Evangelho? Isso, como eu disse aqui, é a lei, não é o Evangelho. Jesus disse: qual é o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é a lei. Se alguém pudesse fazer isso, não precisava do Evangelho. Você vê essas pessoas que dizem que finalmente entenderam o Evangelho, mas o amar a Deus sobre todas as coisas é cumprir a lei perfeitamente. Como nós vimos esse sentimento expresso em todo lugar, tanto no lado conservador do Evangelho, no liberal, naquele que está cheio de heresia, e naquele que diz: eu estou aqui colocado como uma defesa do Evangelho.
Amar a Deus sobre tudo, isso é o Evangelho. Amar o próximo, esse é o Evangelho, mas isso não é o Evangelho. Isso é a lei. Calvino dizia que um monte de jovem católico, na época dele de faculdade, quando tudo começou, falava a mesma coisa. Ele dizia assim: amigos católicos românicos estavam reagindo contra as regras e os regulamentos, que eles falavam de doutrinas dos homens, né? Usos e costumes da sua juventude, dizendo que só precisavam amar uns aos outros e a Deus. E Calvino diz: como se isso fosse possível, como se isso fosse a resposta. Se nós pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então os contemporâneos de Calvino achavam a mesma coisa, que o amor é o Evangelho, amar a Deus é o Evangelho, mas esse é o resumo da lei, queridos, da lei. A Bíblia não é obscura sobre isso. Os mandamentos de Deus estipulam que a coisa maior que existe é amar a Deus sobre tudo. E se você amasse a Deus sobre tudo, você nunca ia pecar. Jesus amou a Deus sobre tudo, ele foi um homem perfeito. Então, na Bíblia, a lei simplesmente expõe o que significa amar a Deus e o próximo. A lei fala só sobre isso. Muito antes de Jesus resumir a lei desta forma em Mateus 22:32, Jesus diz: esse é o resumo da lei. Isso já tinha sido falado pela mão de Moisés em Levíticos 19, 18 e 34. E Paulo reiterou a questão em Romanos 13, 8 a 10. Então você vê como é fácil você não compreender o Evangelho de forma nenhuma. Então nós vivemos numa era em que há todo tipo de desvios do Evangelho. E aí se levanta um monte de pessoas para defender o Evangelho. O que elas fazem é obscurecer mais a verdade, ser parte do problema. E não está como que Filipenses 1:17 diz: eu fui posto para a defesa do Evangelho, que Paulo está dizendo. Eu sempre fico surpreso ao ouvir as pessoas sugerirem que Deus do Antigo Testamento era orientado pela lei, julgador, enquanto Deus do Novo Testamento é amável e tolerante. Mais ainda quando elas recorrem a Jesus, ao Sermão da Montanha, para falar como ele está falando sobre nós amarmos, e como isso é maravilhoso, não é a lei, mas isso é a lei. Jesus diz: não só dormir, mas não pensar nada com a mulher do teu próximo, mas não pensar nada a respeito dela. Ou você não amou o teu próximo como a você mesmo, ou você não amou Deus sobre todas as coisas. Você está condenado. Não só roubar, mas desejar coisas. Isso é que Jesus diz que a lei exige de nós. Por isso dificilmente se pode dizer que seja boa notícia quando alguém informa você que a única coisa que você tem que fazer é amar Deus sobre todas as coisas. Porque isso é a mesma coisa que dizer para você: você está condenado, você nunca fez isso. Dessa forma, amar a Deus e ao próximo é muito mais difícil. Às vezes assim, não é usos e costumes, eu preferia que fosse, que o maluco inventasse que eu não posso ver televisão, porque isso, certamente, eu posso fazer. Mas quando ele diz para mim que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, agora eu não posso. A lei é muito pior do que os costumes, ela me mata totalmente. Quando Jesus define a lei, resumindo ela no amor, eu estou perdido, você está perdido, todos estamos perdidos. Quando a gente vê sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, a gente olha para Cristo, a única coisa que ele pode dizer para ele: retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então Pedro não sentiu isso apenas uma vez. Na vida cristã, nós sabemos que longe de os homens que foram chamados por Deus, justificados, está sempre vivendo dias incríveis, tem dias muito escuros. É por isso que o Velho Testamento conta tão claramente a história deles, o Novo Testamento também. Nenhum deles estava sendo aceito e desaceito por Deus. Deus tinha começado uma boa obra, Deus ia terminar. Mas você vê, nos dias escuros de Pedro, ele ainda era aquele que Jesus dizia: a sua fé não vai desfalecer, porque eu, teu Salvador, intercedo por você. Você está seguro na minha justiça. Não é? Precisamos ouvir o veredicto de Deus sobre a nossa justiça. Você está condenado pela lei. Enquanto você não absorver esse veredicto, você vai ter sempre isso. E o exemplo de Jesus não é uma boa notícia, não é uma boa notícia. Ame como Jesus amou. Isso não é uma boa notícia, isso é um horror. Eu não vou. Isso é um peso infinito, isso me condena, eu nunca vou amar como ele amou.
Se alguém falar para mim, obedeça como Jesus obedeceu e tudo ficará bem, então nunca vai ficar bem. Ou ele vai ser a minha justiça, a minha redenção e a minha justificação. Eu estou perdido. O que me salva? Eu não preciso de ouvir alguém falando para mim sobre as minhas capacidades, mas eu quero só ouvir o seguinte: o que me salva da incapacidade de amar Deus sobre todas as coisas? O que me salva da incapacidade de amar todos os homens como eu devia amar? O que me salva dessa incapacidade final? Cristo salva. Cristo salva. Essa é a notícia, essa é a boa notícia. Aqueles que pensam que podem se enrolhar em folhas de figueira das suas intenções de amor a Deus. Eu posso não amar a Deus perfeitamente, mas eu amo de alguma forma. Isso não é o que ele diz. A lei diz que você tem que amar de todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua vontade. Não são boas intenções. Você apenas ame Deus e as pessoas, não é o Evangelho. É a santa exigência da lei que me leva para o inferno e leva todos os homens. No ponto em que parte dessa pregação é oferecida como evangelho, as pessoas oferecem uma falsa distinção entre lei e amor. As pessoas dizem, está vendo? A diferença é lei e amor. Em vez de seguir a lei, siga o amor. As pessoas fazem essa distinção, mas a lei e o amor são a mesma coisa. A Bíblia faz uma distinção entre a lei e o evangelho. A lei e o evangelho, não entre a lei e o amor, porque a lei e o amor perfeito são a mesma coisa, são sinônimos. A distinção entre a lei e o evangelho, nosso amor a Deus e ao próximo, é a essência da lei. A essência da lei é você amar Deus perfeitamente e ao próximo como a si mesmo. Mas se você perguntasse para mim, pastor, então qual é a essência do evangelho? É que em Cristo Deus me amou antes da fundação do mundo. A essência do evangelho é Deus me amando. A essência da lei é eu tendo que amar a Deus. É o oposto. Então a essência da lei é o amor perfeito a Deus e ao próximo. Agora, qual é a essência do Evangelho? É isso aqui que está em 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, a lei, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, ou seja, o sacrifício que aplaca a ira pelos nossos pecados. Essa é a essência do amor. A essência do amor, o Evangelho, é Deus nos amou e nos enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A essência da lei era eu amar a Deus perfeitamente e ao próximo. Portanto, amar a Deus é a essência da lei. Deus me amar em Cristo e mediante da fundação do mundo, em Cristo Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele amor. Isso é o Evangelho, é a essência do Evangelho, não em que nós o amamos, diz João, mas em que Ele nos amou e Ele nos deu o Seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Isso é o Evangelho. É muito, muito, muito fácil você falar, olha, estamos aqui em defesa do Evangelho, e tudo que as pessoas dizem o tempo todo é aumentar a quantidade de folhas de figueira. Aí, cada sermão, as pessoas pensarem mais no que elas têm que fazer, no que elas têm que fazer, no que elas têm que fazer, e não acabarem cada sermão mais encantados com o que Cristo fez. E esse encantamento, essa beleza, essa glória de estar em Cristo, de não estar mais debaixo da lei, de estar agora em Cristo sendo nossa sabedoria, nossa santificação, nossa redenção, nossa aceitação, está nos constrangendo, esse amor, o Calvário, de tal maneira que eu agora odeio o pecado que o desonra, e não o medo da lei que me condena. Isso eu morri para ela, eu nunca estou de volta lá. Eu posso falar sobre a minha inveja diante de Deus, porque eu não estou falando sobre ela no Sinai, eu estou falando diante dele no Calvário. Eu sei que por causa dessa inveja, a ira de Deus caiu sobre o meu amado. Então essa inveja é uma faca no meu coração, eu odeio ela, eu não estou com medo. O Evangelho nos faz odiar o pecado, a lei nos faz odiar a condenação do pecado, ela nunca nos muda. E uma pregação que enfatiza a lei, me faz ter muito medo do que vai acontecer comigo como consequência. Mas o Evangelho me faz odiar o pecado, não falando sobre a lei, mas falando sobre o que Cristo fez. Falou o Evangelho, sobre o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós em Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.
No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o